Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Eu dou graças a Deus pelos irmãos que têm sido fiéis, que se mantêm fiéis perante grandes dificuldades e estresses e lutas diárias na vida deles. Mas, além disso, esses irmãos demonstram carinho por outros. Não estou a dizer que estão a dar sermões e coisas exorbitantes a outros, mas na sua humildade, muitos deles, sem muitos saberem, mas estão a servir a outros irmãos, silenciosamente, cuidadosamente, num espírito de carinho e amor para com outros. E agradeço a esses irmãos e estou muito grato a Deus por eles estarem a perseverar em fé e na fé, embora tenham muitas dificuldades, e Deus vê os corações e Deus os recompensará quando o dia chegar da recompensa. Por isso, estou muito grato por vários irmãos e tenho grande carinho e cuidado pelos irmãos por causa disso. Mas eu sei que muitas vezes, quando coisas estão andando bem, que de repente acontecem coisas tristes que causam grandes dificuldades repentinamente na vida dessas pessoas. E por isso nós temos que estar sempre vigiando e tendo cuidado no que fazemos, ou do que fazemos e do que pensamos, estando sempre orando para que não sejamos apanhados de surpresa, porque Satanás quer usar quando estamos assim abençoados e quando as coisas estão a correr bem e depois repentinamente nos ataca. Irmãos, a sociedade dos Tessalonicenses era uma sociedade semelhante à nossa em certos pontos. Era uma sociedade que tinha muitos problemas de promiscuidade sexual, quer dizer, uma sociedade muito liberal. E vê-se aí na primeira carta dos Tessalonicenses que Paulo deu vários conselhos a esses irmãos, mas quero focar particularmente quando ele disse que estava preocupado que alguns irmãos viessem a ser apanhados de surpresa porque o dia do Senhor viria como um ladrão e que havia uma hora do acerto de contas e essas pessoas, algumas dessas pessoas, não estariam prontas. Alguns desses irmãos não estariam prontos. Por isso, hoje, irmãos, eu quero falar acerca deste, digamos assim, deste perigo de sermos apanhados de surpresa repentinamente, e particularmente quando as coisas estão a andar bem. E por isso quero fazer a pergunta: o que é que nós podemos fazer para não sermos apanhados de surpresa? Ora, por exemplo, leiam comigo, se faz favor, em Mateus 24. Em Mateus 24, vemos aqui Jesus Cristo a dar certos avisos. Vejam aqui no versículo, começando no versículo 36, e vemos que ele estava a falar acerca da vinda dele, mas eu quero extrair um princípio que é aplicável a nós nas situações da nossa vida. Porque ele diz aqui que, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Sim, está a dizer, a vinda de Cristo, ninguém sabe quando é. Sim, sabemos que muitas pessoas dizem, olha, isto, aquilo, e começam a fazer especulações e fazer cálculos, e por isso vai ser neste ano, ou coisa assim.
Mas diz aqui, ninguém sabe. Ninguém sabe. E depois diz, por isso comiam e bebiam, vê isso no versículo 38. Quer dizer, as coisas estavam a andar bem, davam-se a casamentos, estavam alegres, as coisas estavam a correr bem. E depois foram apanhados de surpresa. Vê-se aí no versículo 39. Por exemplo, no caso de Noé, repentinamente veio o dilúvio. E sabemos que a história repete-se em muitos casos. De repente as coisas estão a andar bem e de repente há uma situação que apanha as pessoas de surpresa. E por isso diz no versículo 42, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas o princípio é, cuidado, estejam alertos, porque não sabem quando é que as coisas se vão voltar. E às vezes podem voltar quando não esperam e vão ter, digamos assim, um desastre, uma calamidade. Porquê? Porque não estavam atentos, não estavam a ter precaução. E por isso diz, está a dar este aconselhamento aqui nesta secção, em Mateus 24, ao fim de Mateus 24, e depois até diz o servo fiel que se vai estar fazendo a sua obra, como se lê no versículo 46. E depois as pessoas dizem, ora, o nosso Senhor demora-se e tal, e por isso começam a desviar-se do foco, começam a entretenimento desnecessário e coisas assim, e perdem o foco, perdem a atenção. Esse é o perigo. E por isso é que depois, Mateus 25 está a falar das 10 virgens, 5 sábias e 5 nécias. Porquê? Porque alguns foram apanhados de surpresa. O ponto que eu quero mencionar é o seguinte, irmãos. Sim, vivemos numa era, no mundo hoje em dia, que muitas pessoas no mundo pensam, as coisas vão ficar melhor agora e tal. Mas nós estamos cientes das profecias e do que vai acontecer. Nós devemos estar bem cientes de que não vai ser assim como muitas pessoas pensam. Porquê? Porque estamos prevenidos e estamos alertos para não sermos apanhados como um ladrão. É o que diz, que é ser apanhados de surpresa. Mas, uma vez mais, o que eu quero extrair é um princípio para a sua vida e para a minha vida, para a nossa vida, usando as instruções de Paulo em 1 Tessalonicenses, para extrair alguns princípios para que nós possamos aplicar na nossa vida para não sermos apanhados de surpresa. Então vamos, se faz favor, irmãos, ver em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e vamos extrair vários versículos e vários entendimentos e sabedoria deste capítulo, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. E começando no versículo 1, diz, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão. Estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como o ladrão da noite. Vocês sabem muito bem que vem assim quando as pessoas não estão à espera. E por isso, quando algumas pessoas vão dizer no mundo paz e segurança, eis que lhes sobreviverá repentina destruição. Ora, irmãos, como é que um ladrão vem de surpresa à noite? É porque as pessoas não estavam preparadas, não estavam a vigiar, não estavam alertos. E não deveria ser desse modo.
E nós, na Igreja, não devemos ser daqueles que não estamos preparados, que não estamos alertos. Infelizmente, haverá alguns. E se considerarmos Mateus 25, 5 prudentes e 5 necios, 5 sábios e 5 não sábios, digamos assim, não estavam preparadas, poderia ser 50% das pessoas, se usarmos isso como uma percentagem. O ponto é que devemos de estar a vigiar. Eu quero mencionar alguns exemplos da minha vida para explicar o significado um bocadinho melhor. E tenho outros exemplos na vida que não vou mencionar, mas vou simplesmente mencionar 2 casos. Mas, antes disso, quero mencionar que, quando eu trabalhava na África do Sul, a empresa para que eu trabalhava, porque havia muito perigo de roubos de carro, uma pessoa estar a guiar o carro e roubarem o carro com a pessoa dentro do carro, e o perigo disso, deram-nos vários treinos de segurança pessoal em situações difíceis. E um dos princípios que me recordo claramente, é que devemos estar sempre a vigiar. Porque quando estes criminosos, quando estes ladrões se aproximam de nós, eles procuram uma vítima que seja uma vítima fácil. Isto é, uma vítima que não está alerta, que não está ciente do ambiente à sua volta e do que está a acontecer à sua volta. Por exemplo, quando as pessoas andam aí no meio da estrada com o telemóvel, não estão cientes do que está a passar à volta deles. É um alvo maravilhoso para esses criminosos e ladrões. E por isso, a lição que nos deram, que eu me lembro vividamente, é que devemos estar atentos e, quando vê-se assim situações, olhar para a pessoa na cara e demonstrar que estamos cientes e observando o que eles estão a fazer. Então eles reconhecem que você seria um alvo mais difícil e então vão concentrar noutro alvo que seja um alvo mais simples para eles. E por isso então é uma maneira de ver a situação. Como eu disse, vou dar alguns exemplos da minha vida. Eu lembro-me que um dia nós estávamos na estrada e havia muito trânsito e o carro avançava, parava, avançava, parava, avançava, parava. E eu, por uma razão ou outra, estava a ajustar o espelho para ver os carros atrás, estava assim a focar nisso e por causa do meu movimento, o meu filho que estava ao meu lado também estava a olhar para mim. Tínhamos as janelas fechadas, mas num momento ouvimos como se fosse uma explosão. E o que reparámos a seguir foi que o nosso telemóvel, o meu telemóvel que está no meio do carro, tinha sido roubado. Porque tinham quebrado com um instrumento a janela do carro e nesse mesmo movimento arrancaram o telemóvel e fugiram. Aí vê-se um exemplo de que não estava atento. Eu e o meu filho não estávamos alertos ao que estava a acontecer à nossa volta. Não estávamos. Eu lembro um caso de uma das minhas filhas também, numa situação em que o carro andava, parava, porque havia muito trânsito e havia estas pessoas no meio da estrada. Alguns eram vendedores e tal, que andavam entre carro a carro. E também havia pessoas que eram, digamos assim, de mau caráter. E então ela pressentiu, a minha filha pressentiu que esta pessoa de mau caráter, digamos assim, estava à busca, digamos assim, de uma vítima. Então ela demonstrou pelo olhar que estava atenta a ele. E ele então desviou-se do carro
dela e foi para 1 ou 2 carros mais abaixo e arrebentou a janela e roubou a bolsa da dama. Aqui vê-se que exemplos práticos de que realmente devemos estar atentos à nossa situação, à nossa volta. Mas o ponto é que o princípio é que quando as coisas parecem que estão a correr bem, está calmo, estamos distraídos e tal, tudo está a correr bem, acabamos por não estarmos a tomar atenção ao que se passa. Máxima atenção. E então, na nossa vida, agora se eu vou levar isto para a nossa vida espiritual, para a nossa vida cristã, como irmãos e irmãs e pessoas, um a falar com o outro numa vida cristã, se as coisas estão a correr bem, às vezes pode ser que não estejamos assim tão perto de Deus, orando e tendo cuidado com o que pensamos e com o que dizemos, e então porque as coisas estão a correr bem, tal coisas saem da nossa boca que não deviam de sair. E esquecemos as benções que temos, esquecemos de dar graças a Deus o que temos, estamos a focar no eu, no próprio, e não estou a dizer que é intencionalmente, mas de uma maneira não intencional, ficamos, digamos assim, sem tomar atenção e às vezes acabamos por dizer qualquer coisa que vai causar ofensa ou vai magoar outra pessoa e desastre acontece. Um desastre acontece. Irmãos, nós sabemos de 1 Pedro, capítulo 5, vejamos aí brevemente, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, que o nosso inimigo, que é Satanás, está sempre a vigiar. E por isso diz, sede sóbrios e vigilantes. Precisamos estar alertos, precisamos estar sempre a vigiar. Porquê? Porque o diabo, o nosso adversário, anda em derredor como leão que ruje procurando alguém para devorar. Está à busca daquela oportunidade que você está descuidado, que você talvez não esteja bem firme, tomando atenção ao que deve fazer, pensar e dizer, e bem, ele vai atacar você e vai causar problemas enormes. Pode ser na sua convivência cristã, pode ser na igreja, pode ser na sua família, pode ser no seu emprego, seja lá como for. Precisamos estar sempre cuidadosos na maneira que atuamos e do ambiente à nossa volta, senão vai haver um desastre. Ora, isto é, em parte, causado por nós próprios, pelo nosso, digamos assim, eu, porque estamos preocupados acerca do eu, queremos falar acerca do eu, ou estamos preocupados acerca das nossas coisas. Mas, em parte, também é porque é incitado por Satanás, porque ele é o, como diz aqui, o nosso adversário. E por isso precisamos ter cuidado. Ora, voltando então a 1 Tessalonicenses, capítulo 5, acabamos de ler o versículo 2, vamos então ver agora o versículo 3, aqui fala deste princípio. Porque diz assim, versículo 3, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. Como vêm as dores de parto, há que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Ora, aquela que está a dar à luz sabe muito bem que vai ter estas dores. E por isso, esta repentina destruição, nós estivermos vigiando e alertos, sabemos muito bem que isto vai acontecer. Mas o problema é que algumas pessoas, não é todos, algumas pessoas pensam, isto está tudo bem, está calmo, segurança, bang, paz,
pensam paz e segurança e, de repente, repentina destruição. O inimigo ataca. O leão ataca, espalhando o povo, dividindo, causando divisão. Ele toma uma vantagem desta oportunidade do seu descuidado, não estar atento, não estar a vigiar, e pum, vai acontecer problemas. Porquê? Porque você apanhou você num ponto cego. Você estava cego, não estava a olhar, a vigiar. E por isso, como disse, em parte é causado por nós próprios, mas em parte é incitado por Satanás. E por isso em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 4 e 5 diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas. Você e eu não devemos estar a dormir. Não devemos estar numa situação em que não estamos alertos, que não estamos a vigiar, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porque vós todos sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite, nem das trevas. Nós devemos estar alertos, acordados, vigiando. Por isso é que diz assim, pois, versículo 6, não durmamos como os demais. Pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. A mesma coisa que disse em Pedro, sejam sóbrios e estejam a vigiar. Precisamos estar vigiando. Em Lucas capítulo 21, leva isto à nossa situação pessoal. Lucas capítulo 21, versículo 34. Lucas 21, versículo 34. E diz: acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado com as consequências da orgia, da embriaguez e das preocupações deste mundo, particularmente das preocupações deste mundo, e para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Irmãos, porque diz assim: pois já de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Este dia virá. E por isso diz: vigiai, pois, a todo o tempo, orando para que possais escapar de todas estas coisas que têm de suceder. Têm de suceder. E estar em pé na presença do Filho do Homem. Aqui está claro, está a falar acerca da vinda de Cristo. Não estou a disputar isso. E está claro, está a falar que espiritualmente não devemos estar a dormir. Porque Deus não quer que nós venhamos a sofrer. E por isso a minha pergunta é, tirando ou extraindo este princípio para a nossa vida, para as nossas várias situações na vida, o que é que nós devemos estar a fazer para nós não sermos apanhados de surpresa nesta cilada espiritual que é em parte causada por nós próprios e em parte incitada por Satanás em situações com irmãos e irmãs e com outras pessoas. Então vou abordar alguns pontos, irmão. O primeiro ponto é que precisamos de ter uma proteção à volta do nosso coração, do nosso peito, okay? É uma proteção que vem do coração. Ora, vejamos então isso em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 7 e 8. E diz assim, os que dormem de noite, mas ouçam particularmente no versículo 8, nós, porém, que somos do dia, isto é, nós que devemos estar acordados, devemos estar a vigiar, sejamos sóbrios. Isto é, precisamos estar alertos, revestindo-nos da couraça de fé e do amor. Isto é, desta proteção à volta do nosso peito, onde está o nosso coração, da fé e do amor. A nossa fé, a nossa confiança e o nosso amor
vem de Deus e precisamos proteger isto com esta couraça de fé e de amor. Tomando como capacete a esperança da salvação. Aí vemos duas coisas. Um é proteger o nosso peito, o nosso coração, a nossa vida e proteger a nossa mente. Vemos aqui um exemplo acerca da armadura de Deus. Por exemplo, vejam em Efésios capítulo 6, onde fala acerca da armadura de Deus, Efésios capítulo 6, falando que a nossa luta não é contra sangue e carne, mas é espiritual, como lemos no versículo 11 e 12, há ciladas do diabo, há coisas que ele nos quer destruir, e por isso precisamos da armadura de Deus, porque estamos numa luta contra seres espirituais malignos. E depois no versículo 13 diz: tomai toda a armadura de Deus, para que estejas inabaláveis. E depois diz um bocadinho mais adiante, no versículo 14, cingindo-vos com verdade, revestindo-vos da couraça da justiça. Da justiça, o que é isso? A justiça é fazer o que é justo, o que é de acordo com a lei de Deus. E o que é a lei de Deus? Deus é amor, a lei de Deus é amor. E por isso é semelhante ao que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, precisamos daquela couraça da fé e do amor. É desta couraça que diz assim aqui, que é da verdade e da justiça. Mantendo-nos na fé e no amor de Deus. E depois, um bocadinho mais adiante, lê-se também no versículo 16, lembrando sempre do escudo da fé. Porquê? Para protegermos-nos com a fé, com a confiança. Temos que ter confiança em Deus, porque vai haver várias, como diz aqui, dardos inflamados, quer dizer, várias questões que Satanás vai pôr em você, em dúvidas, para duvidar em Deus. Mas temos de confiar em Deus e pôr essas dúvidas de lado. E depois, no versículo 17, diz: tomai também o capacete da salvação. O capacete da salvação. E qual é esse capacete da salvação? É a esperança. É o que lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 8, que diz o capacete, a esperança da salvação. Ora, isto é proteger a nossa mente com a esperança da salvação. Isto é, estamos a focar, a pensar, temos neste grande objetivo, nesta grande meta, que é o reino de Deus. E por isso lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. O propósito de Deus para você, para mim, para nós, para todo o ser humano, o propósito de Deus para toda a humanidade é para alcançarmos a salvação mediante ou através do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o propósito. Sim, há certas coisas que temos que fazer, mas esse é o propósito. Isso é o que Deus nos predestinou. Nos predestinou para sermos abençoados por Ele, para sermos salvos por Ele. E por isso, qual é o nosso grande objetivo? Qual é a nossa meta? Qual é a esperança da salvação? A esperança da salvação é que nós vamos ser filhos e filhas de Deus no reino de Deus. E por isso, o primeiro ponto do que nós podemos fazer para evitarmos sermos apanhados nesta armadilha espiritual, a qual, como disse,
em parte causada por nós e em parte incitada por Satanás, é que precisamos ter a couraça e o capacete prontos, o escudo, a couraça, protegermos, estarmos alertos, prontos. E em segundo lugar, o segundo lugar é que nós sempre podemos, nós temos a decisão final de como nós decidimos reagir. Pense bem. Deus nos dá a liberdade de nós decidirmos como reagir. Sim, não podemos decidir que ataques virão ou não virão, mas é a nossa decisão como vamos reagir. Se alguma pessoa diz uma coisa má a você, um insulto mau a você, como é que você vai reagir? Como é que você vai reagir? Deus nos dá a oportunidade de livre arbítrio. Em Deuteronômio 30, versículo 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a benção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Nós temos a oportunidade de decidir como reagimos para determinar o nosso futuro. Sim, não podemos decidir como outras pessoas nos vão ou não atacar. Por isso temos que pôr esta couraça da fé, o escudo, a couraça, a fé, o coração de amor, ter os pensamentos na grande meta, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é a nossa responsabilidade decidirmos como vamos reagir. Porquê? Porquê? Porque vê-se aqui no versículo 10. Diz que Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Isto é, quer estejamos vivos ou que estejamos mortos, estamos em união com Ele. O que está aqui a dizer, irmãos, é que Jesus Cristo morreu por nós. Quando Jesus Cristo não fez nada errado. Ele não fez nada errado. Mas ele teve uma decisão de fazer bem quando fizeram mal a ele. É a mesma coisa que nós devemos fazer ou pensar ou atuar. É a mesma maneira. A mesma maneira que devemos reagir. Devemos reagir de uma maneira responsável, madura, porque é a nossa decisão como reagimos. E veja então no versículo 11: consolai-vos, pois, uns com os outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Isto é, encorajem uns aos outros positivamente, edificando os irmãos, porque isso é o amor de Deus em ação. Quando você vê um irmão a sofrer com dificuldades, você encoraja esse irmão. E por isso é parte do amor de Deus em ação. E por isso diz no versículo, um bocadinho mais adiante, no versículo 15: evitai que alguém retribua ao outro mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Segui sempre o bem entre vós e para com todos. É o exemplo que Cristo nos deu. Ele morreu por nós. Ele abriu o caminho para nós. Ele escolheu, decidiu o caminho da vida. Ele é a vida. Ele é o nosso padrão que nós seguimos. Ele é o propósito, é o fim da lei. Isto é, o que a lei representa para nós, representa nós obedecermos como Ele obedeceu para virmos a ser como Jesus Cristo é ou foi. Romanos 10, versículo 4.
O fim da lei é Cristo. O propósito da lei é para nós virmos a ser como Cristo é. Isto é pontos importantes, irmãos. Pontos muito importantes. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, versículo 17. Não torneis a ninguém mal por mal. Não tornem mal por mal. Pessoas dizem mal de você, tratam mal a você. Não torneis a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Se possível, mas faça a sua parte. Versículo 19, não nos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Deixa a vingança nas mãos de Deus. Sim, isso é fé, isso é ter fé. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, ajuda-lhe. Ajude-lhe. Porque fazendo o bem, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça do teu inimigo. Estás a pôr julgamento nele, não em ti, porque se tu tivesses a vingar-te, olha, então não estavas a pôr julgamento na cabeça dele. Mas agora, tu não estás a vingar, deixas isso nas mãos de Deus. Por isso diz, a vingança é do Senhor. E por isso diz no versículo 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Queridos irmãos, posto de outra maneira, vejam o positivo e façam o que é positivo. Façam o que é positivo. E por isso, mesmo quando há estas dificuldades, continuem estando alegres. Regozijai-vos sempre, diz 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Regozijai-vos sempre. E por isso, quando encontramos dificuldades na nossa vida e quando as coisas podem se tornar mal, primeiro, mantenham a fé, esta fé e o amor, ponham esta couraça, este escudo de proteção. Protejam a vossa mente e o vosso coração. E em segundo, vocês têm sempre a capacidade de fazer ou decidir como responder a esse ataque. Têm sempre o domínio da decisão de responder com esse ataque. E em terceiro lugar, o terceiro ponto, estejam sempre a orar e a dar graças a Deus pelo que temos. Estejam a orar e gratos a Deus pelo que temos. Vê-se aqui no versículo 17 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, orai sem cessar. Irmãos, quando estamos em situações no meio da estrada, situações difíceis, orem sem cessar, ali mesmo. Não é preciso ir para um quarto, não estou a dizer que não há uma ocasião durante o dia, ou várias ocasiões durante o dia, que tenho uma oração de joelhos em local privativo, por exemplo, no seu quarto, ou seja, onde for. Não estou a dizer que não é isso. Mas eu estou a dizer que orar sem cessar quer dizer que vocês podem estar a andar, a outra pessoa nem sabe que você está a orar sem cessar. Pelo bem dele ou pelo bem dela, para a situação melhorar, para que talvez você tenha as palavras corretas nessa situação, que ajude os irmãos, seja o que for. Precisamos de, digamos assim, andar com Deus, constantemente andar com Deus, isto é, orando sem cessar e dando graças, sendo gratos pelo que temos, demonstrando gratidão. Versículo 18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Vocês estejam a orar e a dar graças, sem cessar. Em tudo dar graças. Serem gratos. Provavelmente, um dos grandes pecados de Satanás foi que ele não demonstrou gratidão porque ele tinha e queria mais. E pensou no seu egoísmo para ter mais e ser como Deus, em vez de estar grato pelo que tinha. E por isso nós devemos ter uma grande gratidão. Isto é muito importante, porque diz aqui, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Por isso, quando somos realmente muito gratos, isso é muito crítico e muito importante para a nossa vida. E depois, o quarto ponto, para nós termos cuidado quando as situações podem piorar repentinamente, é que precisamos de seguir a guia do Espírito Santo. Precisamos estar sempre a seguir a guia do Espírito Santo. Vejam, por exemplo, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim, não apagueis o Espírito. Como é que apagamos o Espírito? É porque o Espírito nos guia. Vejam, por exemplo, se faz favor, Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos 8, versículo 14. Aí lemos, Romanos 8, versículo 14. Pois os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ora, lembra-se que o Espírito de Deus nunca vai forçar você. Nunca vai dominar você. Nunca vai controlar você. Vai guiar. Vai apontar. Vai, digamos assim, tocar na sua subconsciência e dizer, agora eu vou pôr o meu nome, você põe o seu nome. Vai pôr na sua consciência, ó Jorge, não penses desta maneira, cuidado com o que vais responder, o que é que vais dizer, para que o que dizeres, a resposta, que seja uma resposta graciosa, que seja uma resposta que seja agradável a Deus. E por isso temos que ser guiados por essa guia do Espírito Santo quando temos estas dificuldades, guiados para que a resposta seja correta. Por exemplo. E por isso, quando o Espírito de Deus toca na sua subconsciência e você tem este pensamento, olha, devo fazer isto, então o que é que você faz? Vai apagar esse pensamento, como diz aqui, não apagueis o Espírito. Vai tirar esse pensamento ou vai seguir essa guia do Espírito Santo voluntariamente, sem o Espírito forçar a você. Isso é muito importante. O Espírito nos guia. E lembre-se que o Espírito está conosco e para aqueles que estão batizados, o Espírito está em nós. Isso é o que lemos em João 14, versículo 17. Por isso, lembre-se que o Espírito de Deus, quando trabalha conosco, é como um rio de água viva. E esse rio tem que ser renovado diariamente e continuamente. Por isso é que diz, Pai Nosso, dá-nos o pão diário, de dia a dia. O pão espiritual diário, do dia a dia, é o Espírito de Deus em nós. Nós precisamos todos os dias orar e pedir a Deus para nos ajudar com esta água viva. Algumas pessoas pensam, olha, eu vou me batizar em água viva, por isso tenho que ser batizado em água viva. Irmãos, não é isso. Não é isso. A água viva em nós é quando nós permitimos o Espírito Santo de Deus fluir em nós para ser como água viva e sair da nossa boca com palavras que vêm de Deus, que são encorajadoras, que são positivas, que ajudam a união entre irmãos e na família, em vez de causar escândalos e problemas.
Isso é muito importante, irmãos. Isso é o que Deus quer. Por isso é que diz, estejam a permitir o Espírito a vos guiar. Vejam, por exemplo, em João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 10 e 11. João capítulo 4, versículo 10 e 11. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, isto é o Espírito Santo de Deus, que é o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, porque era Jesus Cristo, estava a pedir a esta pessoa, a esta mulher de Samaria, dá-me de beber, tu, esta mulher de Samaria, pedirias a Jesus Cristo o dom de Deus, o Espírito Santo de Deus, e Ele te daria o Espírito Santo de Deus, que é esta água viva. E respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde depois tens água viva. Ela não entendeu nada do que Jesus Cristo estava a dizer. Mas nós devemos entender. Nós devemos entender. João capítulo 7, versículo 38. João 7, versículo 38. João 7, versículo 38. João 6, João 7, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Porquê? Porque quem crê em Jesus Cristo vai fazer o que Jesus Cristo diz para fazermos, porque acredita nele e vai fazer o que ele diz para fazer. E então, quando obedecemos a Deus, recebemos mais do Espírito Santo, porque Deus dá o Espírito àqueles que lhe obedecem. Atos 5, versículo 32. E então, aquele que crer em mim, isto é, que me obedece, que observa os 10 mandamentos, que, a propósito, inclui o quarto, que é o sábado, mas obedece a mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Oh, não, eu não preciso guardar o sábado, Deus entende. Irmãos, é um dos 10 mandamentos. É como você dizer, olha, então eu não preciso de obedecer a lei que diz não mates, porque eu vou fazer isso. Não, você não tem direito de decidir ou mudar a lei de Deus. Você quebra um mandamento, é que quebrasse todos, é o que lemos em Tiago. Não pode quebrar um, é que quebrasse todos. Ou eu só vou quebrar o sábado. Não, não, irmãos. Mas o ponto é o seguinte, a lei de Deus, os 10 mandamentos, são como, digamos assim, 10 rios que nos demonstram como amar a Deus e amar ao próximo. Eu não posso dizer, oh, eu amo a Deus. Então, se amas a Deus, obedece esses 4 mandamentos que especificamente está a dar instrução como obedecer a Deus. E um deles é o 4º mandamento. E se amas o irmão, então obedece os outros 6, que são especificamente direcionados a como amar o irmão. Oh, mas as pessoas mentem, ou as pessoas cobiçam. Porquê? Porque somos pecadores. Temos que nos arrepender, irmãos. Temos que nos arrepender. E temos que estudar a palavra de Deus, temos que meditar, temos que jejuar ocasionalmente e pôr estes princípios em prática para que o Espírito de Deus esteja a fluir em nós, porque estamos a obedecer às leis de Deus, Atos 5:32, como disse há pouco, e então este, digamos assim, círculo virtuoso de Deus nos ajuda, nos dá a sua graça e nós respondemos a isso obedecendo a Ele porque cremos nele. E então Ele nos dá mais do seu Espírito e então vamos crescendo na graça do Senhor. E por isso é que diz, temos que, como lemos no versículo 19 de 1 Tessalonicenses capítulo 5, não apagueis o Espírito. Deixem que o Espírito de Deus vos guie. E em quinto lugar, um outro ponto importante é que precisamos de ser sábios.
discernir o que é de Deus, o que é piedoso, isto é, o que é puro, do que é impuro, do que é imundo. E não estou só a falar de carnes. Sim, carnes é importante. Mas estou a falar de pensamentos, de ações, de palavras, da maneira que respondemos a pessoas quando estão a dizer, talvez, coisas acerca de Deus. Estão a dizer a verdade ou não? Precisamos discernir nisso tudo e guardar o que é bom. Precisamos discernir e guardar o que é piedoso. Vejam no versículo 20 de 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Diz assim: não desprezeis as profecias. Isto é, tens que ter uma resposta cuidadosa, correta, crítica às profecias. Ora, o que é as profecias? Às instruções encorajadoras, às conversas encorajadoras e que são de acordo com a palavra de Deus. Porque profecia não é só profetizar e falar acerca do futuro, mas a profecia vem da palavra ser professor, ensinar, ensinos, instruções. Isto é, palavras que vêm de inspiração divina quando pessoas estão a declarar os verdadeiros propósitos de Deus. Por exemplo, dois irmãos estão a conversar e esta conversa de um irmão a dizer como Deus ajudou a ele ou a ela e isto e aquilo e aquilo outro, porque fez isto e aquilo e aquilo outro, isso é uma conversa positiva, encorajadora, cristã. E, neste contexto, é uma profecia. Porque estão a professar, estão a dizer o que é correto e positivo acerca de Deus. E depois também diz, no versículo 21, julgai todas as coisas retendo o que é bom. Julgai-vos de todas as coisas retendo o que é bom. Isto é, examinar. A palavra aí é dokimazo, quer dizer, faça um teste, faça uma examinação cuidadosa e mantenha o que é bom. Por exemplo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, lemos aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4, diz, pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, aponta-nos confiar ele o Evangelho. O apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele foram aprovados de Deus, por Deus, para pregar o Evangelho. Foi a eles confiado o Evangelho. Por quem? Por Deus. Por Deus. Foram provados por Deus. E Deus é aquele que prova os corações. Aquele que faz o teste dos corações. É o que diz aqui. É sim a Deus, e sim a Deus que prova o nosso coração, diz ao fim do versículo 4. Por exemplo, outro exemplo. Examinar tudo e discernir o que é bom e correto. Certas pessoas dizem, não devemos dizimar, não é preciso dizimar. Mas vejam em Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Malaquias, capítulo 3, versículo 10. E diz assim, bem, veja aí, por exemplo, roubará o homem a Deus. Eles dizem, nós não roubamos. Ele diz, sim, nos dízimos e nas ofertas. Estamos a dizimar? Estamos a dar ofertas? Diz assim, Deus está com maldição, sois amaldiçoados, porque a mim me roubais. Vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto. Provai-me. Prova a Deus. Deus diz, você põe a Deus ao teste, se você dizimar, se Ele o vai abençoar ou não. E, irmãos, abençoar é em vários modos, não é só financeiramente.
E, por exemplo, também em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10, diz assim, as pessoas aí, quer dizer, quando o iníquo virá pelo poder de Satanás, e no versículo 10, com todo o engano da injustiça. Por isso nós temos que discernir as coisas boas das coisas más, temos que discernir, porque vai haver engano e injustiça. Satanás, porque Satanás é o grande enganador. Apocalipse 12, versículo 9, é o grande enganador, engana o mundo todo. E diz assim, com todo o engano da injustiça aos que perecem. Porquê que perecem? Porque estão a obedecer às leis de Deus. Porque não acolheram o amor da verdade. Não acolheram o amor da verdade. Qual é o amor da verdade? Deus é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. As leis de Deus é a verdade. Ora, não precisamos guardar o sábado. Oh, não, eu posso fazer isto. Oh, da maneira que eu vejo é assim. Não, não é a maneira que você vê, é na maneira que Deus vê. É na maneira que Deus vê. Não é na maneira que você vê, é na maneira que Deus vê. E por isso as pessoas não acolheram o amor da verdade. Queridos irmãos, nós temos que discernir as coisas deste mundo e escolher o que é piedoso segundo Deus. Vejam no versículo 22. Abstendo-vos de toda a forma de mal. Não é forma de mal, mas é simplesmente aparência de mal, como você vê, por exemplo, na Almeida Corrigida e Fiel. Abstendem-vos de toda a aparência do mal. Porque, está claro, não é só do mal, porque o mal é mandado, é um mandamento de Deus para não fazerem mal, não é? Por isso, não é simplesmente abstendo-nos de toda a forma de mal. Isso é uma tradução não 100% boa. Na Almeida Corrigida e Fiel, e na Almeida Revista e Corrigida, diz abstendo-vos de toda a aparência do mal. Sim, está claro, devemos não fazer o mal. Devemos não fazer toda a forma do mal. Mas, além disso, devemos nos abstendo-vos de toda a aparência do mal. Por exemplo, um ministro nunca vai dar um aconselhamento com uma moça e vai estar dando aconselhamento a essa moça, em particular, sem outras pessoas estarem a ver onde ele está. Porquê? Porque senão vai haver, ou pode haver, falsas acusações contra esse ministro. A dizer, olha, ele tentou-me fazer isto ou aquilo, tentou-me abusar. E pode ser com uma moça, pode ser com um jovem de menor idade. Precisamos ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E por isso temos que evitar a aparência do mal. Principalmente um ministro. O ministro tem que evitar a aparência do mal. Não é evitar o mal. Sim, temos que evitar o mal. Mas é mais do que evitar o mal. É evitar a aparência do mal. E por isso diz, no versículo 23, o mesmo Deus da paz vos santifica em tudo. E o vosso espírito, o espírito do homem no homem, aquilo que vocês têm são o vosso caráter, a vossa personalidade, a vossa alma, a vossa força, a vossa energia e o vosso corpo, o corpo físico, sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos de ser puros, limpos. Estamos a falar aqui de ser limpos, íntegros. Por isso é que eu estava a dizer há pouco, precisamos de discernir a impureza da limpeza. E precisamos ser limpos. E como eu disse, não é só nas comidas, nas carnes que comemos, mas isso é um exemplo de que temos de estar sempre a pensar de como pensamos de uma maneira limpa e como falamos a outras pessoas de uma maneira limpa, para não causar ofensa, para não magoar as outras pessoas. Por isso, irmãos, voltando à pergunta, o que é que devemos fazer para nós não sermos apanhados de surpresa
nesta cilada espiritual, em parte causada por nós e em parte incitada por Satanás, que acabamos de fazer coisas não 100% corretas, depois de tudo ter andado muito bem, e pumba, há um desastre enorme. E falámos de 5 pontos. Precisamos de ter esta couraça, este escudo da fé, do amor, e ter os pensamentos na esperança para estarmos prontos. Estarmos prontos sempre. Em segundo lugar, nós temos a nossa liberdade de escolhermos como reagimos às outras pessoas. Em terceiro, devemos estar sempre a orar e estando gratos a Deus pelo que Ele nos dá. Em quarto, temos que deixar o Espírito de Deus nos guiar na nossa maneira de viver e como atuar. E em quinto, temos que discernir o bem do mal, o limpo do impuro, e mantermos-nos limpos, mantermos-nos conservados, íntegros e irrepreensíveis na maneira que vivemos, para estarmos prontos para a vinda de Cristo. Então, irmãos, eu quero concluir com esta, digamos assim, esta oração, que lemos aqui no versículo 23, mas vou repetir, porque é uma oração que é muito importante para nós. O mesmo Deus da paz, que vos santifica, irmãos, em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de Cristo. Fiel é o que nos chama, que é o Pai, e o qual também fará com que você esteja no reino de Deus, desde que você se mantenha íntegro e que você se mantenha vigiando e orando, pondo a couraça e decidindo sempre reagir da maneira correta, sempre orando e dando graças, permitindo que o Espírito de Deus o guie e sempre discernindo o mal do bem. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Amém.